Então vamos lá, hoje nós vamos falar aqui sobre empresas que se valorizaram mais de 500% na Bolsa de Valores. Cara, antes da gente começar qualquer conteúdo desse tipo, isso aqui é muito mais como forma educativa para você ver o potencial que essas empresas podem ter historicamente e tudo mais, do que uma recomendação ou qualquer coisa do tipo. Você tem que lembrar sempre que rentabilidade passada de forma alguma é garantia de rentabilidade futura. Então não é porque uma empresa cresceu muito no passado que ela vai continuar crescendo do mesmo tanto no futuro. Até porque se a gente tivesse um crescimento desse jeito, né, uma empresa continuar crescendo 500%, ok, comprando as outras e tudo mais, a gente teria só uma empresa no mundo, e não é o que acontece. Então, é muito importante você ter tudo isso na sua mente antes de começar isso aqui. Outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que a gente está falando simplesmente do preço da cotação e que ele não significa muita coisa assim, né? Se você reparar, uma empresa, para ela ter uma cotação mais alta, só precisa ter mais pessoas comprando do que vendendo a ação. Se muitas pessoas estão comprando uma empresa, ela acaba se valorizando ali ao preço do papel. Mas o preço do papel não é uma garantia de que a empresa está indo bem ou que ela está gerando lucro para os seus acionistas. Você tem que pensar sempre o seguinte, a rentabilidade da empresa a longo prazo acaba acompanhando a cotação, mas não necessariamente toda empresa que a cotação dá porrada, ela é uma empresa magnífica, senão a gente ainda teria aí as empresas do Império X, né, o AGX e tudo mais ali do Eike Batista e tudo mais. Então, vamos começar aqui com esses fatores em mente. Não esquece dessas coisas aí, porque senão eu sei que tem muita gente que vê ali uma rentabilidade e fala, já sei, vou comprar porque ela vai multiplicar por mais 1000 agora. Lógico que não, né, gente? Então, vamos lá. Tudo aqui, esses valores aqui, então você vai ver o valor já considerando o desdobramento e o agrupamento dessas ações. Então, também o valor da cotação ali não era exatamente esse na data de compra e tudo mais. A empresa pode tanto ter desdobrado quanto pode ter agrupado. Então, a primeira empresa que a gente vai falar aqui é a Raia Drogasil, RADL3, né? A Raia Drogasil é a fusão da Drogasil com as drogas Raia. E eram duas redes farmacêuticas ali muito grandes, elas se uniram e juntas elas chegam a ter, né, 78% do market share nacional. É óbvio que ia dar em coisa boa, né? E como elas eram de empresas de mais ou menos o mesmo tamanho ali, isso foi muito bom para elas, porque na hora da fusão elas puderam pegar simplesmente a melhor parte de cada uma. Segundo as próprias empresas, né, a integração foi um sucesso ali. A logística foi ajustada de uma forma diferente, pegando os melhores fatores então de cada empresa. O sistema financeiro e contábil da droga Raia era melhor, enquanto a Drogasil tinha um melhor sistema de promoção e mais centros de distribuição. Ou seja, juntas elas tinham um sistema contábil eficientíssimo e tinham também os centros de distribuição. A estrutura delas atualmente é de mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros e ela é considerada como a maior em receita e número de lojas. Então a estrutura dessas empresas aí unidas permitiu ao cliente poder comprar tanto pela internet quanto em qualquer esquina e tudo mais, e óbvio, isso foi se materializando em resultados cada vez maiores e os investidores foram comprando cada vez mais ações. Para vocês terem uma ideia, em 23 de dezembro de 2011, ela estava sendo negociada a R$ 12,60. Hoje ela é negociada a R$ 107,09, o que dá uma valorização aí modesta, coisa pequena, coisa realmente muito boba, de 749,92%. É boba, né? Uma coisa trivial, se você tivesse ali colocado, então. É loucura, nem vou falar o número porque é absurdo. Eu duvido que alguém tenha pegado isso aqui do começo até o final. Muita gente fala que é investidor de longo prazo, mas na hora que vem uma porrada dessa daqui, é muito difícil o cara conseguir. Eu adoraria ter pego aqui a Drogasil e Drogas Raia ali juntinhas, né? Então a segunda empresa aqui, muito interessante também, muito conhecida também dos holders, é a Bradespar, né? É uma holding criada em março de 2000 ali na Assembleia Extraordinária do Bradesco, por meio de uma cisão de transferência do capital social de uma empresa para outra, do Banco Bradesco com a transferência da parcela cedida para a Bradespar S.A. Né? A cisão foi homologada pelo Banco Central em maio de 2000 e o registro na CVM veio logo depois, ali, em agosto, quando começou a ser negociada na B3. Atualmente a Bradespar é conhecida aí por atuar na governança corporativa da Vale, a participação da Bradespar na Vale é 5,56% e ela é basicamente ali o que o Itaúsa faz, né? Ela tem várias participações de negócio. Aparentemente os bancos adoram criar holdings aí que geram muito dinheiro. A empresa é controlada hoje pelo Bradesco, por meio da Fundação Bradesco, pela Cidade de Deus Companhia de Participações, a Nova Cidade de Deus Participações S.A. A valorização da empresa, então, em 22 de janeiro de 2016, ela estava sendo negociada a R$ 3,14 e hoje ela é negociada a R$ 35,74, o que dá aí uma valorização de 1.037,90%. Então, um volume absurdo aí. A terceira empresa aqui também que teve essa valorização expressiva, a gente está falando da Magazine Luiza, essa muita gente já sabe, a Magalu. Ela foi fundada ali pelo casal Luiza Trajano
Trajano e Pellegrino José Donato Trajano, não é a filha deles, tá? A gente tá falando aqui da mãe, em mais ou menos 1957. Então a Magazine Luiza só entrou na bolsa em 2011 e na história da empresa o ciclo de expansão começa em 91 ali, quando o casal assume o comando da empresa e no ano seguinte eles iniciam as primeiras lojas virtuais, em 1992, né? Então é lançado ali o site da Magazine Luiza e tudo mais. Então depois de toda essa história, a Magazine Luiza foi durante muito tempo uma empresa recriminada da bolsa ali, ela é um caso de turnaround, pouca gente sabe, mas a empresa não tinha nada muito eficiente, só que a Magazine Luiza investiu realmente na internet, se tornou um marketplace eficientíssimo aí, com esse número de centros de distribuição absurdo que eles já tinham, a empresa foi crescendo cada vez mais e passou a ser considerada por muitas pessoas até um case de empresa de tecnologia do Brasil, né? Apesar de ser uma varejista, a Magazine Luiza também é considerada um case de uma empresa de tecnologia, né? Uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, na definição aí da frase de efeito deles mesmos, e eles tiveram uma valorização, então, em 2016 ali, a ação era negociada a 0,23 centavos, se você desconsiderar o grupamento de ações, que é o que eu falei lá no começo pra gente desconsiderar, porque a gente tem que saber o valor que ela seria, né? Se fosse equivalente aos valores de hoje. Hoje ela é negociada a mais ou menos R$ 60,09, logo depois da crise. Uma valorização, essa é muito pequena de fato, de 26.070%, né? Uma coisa aí muito tranquila no valor da cotação da empresa. Então o vídeo de hoje foi só, eu queria que vocês vissem aí como é possível, né? Alguns casos de empresa que realmente dão porrada. Não se esquece que hoje tem conteúdo lá no Instagram, @RaulSena, eu tô respondendo umas perguntas de todo mundo lá, me segue lá que vai ser bem legal. Então um beijão, o vídeo de hoje foi com edição, então vocês não vão me ver desligando a câmera.